Vamos falar com Deus, feche os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser Que neles há. que neles há. Toda a terra celebra a ti, Com cânticos. cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra. Toda Deus celebra a ti, Com cânticos. cânticos de júbilos, pois tu és Deus. o Deus Criador. Celebrarei. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, Pois por tuas pois mãos. por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser Que neles há. que neles há. Toda a terra celebra a ti, Com cânticos. cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra. Toda a terra celebra a ti, Com cânticos. cânticos de júbilos, Pois tu és o Deus. Criador. A honra. A glória. A força. E o poder. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor Ao Rei ao Rei Jesus. Jesus. A honra. A glória, A força. a força E o poder. e o poder ao Rei Jesus. Jesus. Louvor E o louvor ao Rei ao Rei Jesus. Jesus. A honra com as fé. Cante para Deus a glória. A força. A força E o poder. Jesus. Louvor ao Rei Jesus. Ó Senhor, nosso Deus, o nosso Pai e Rei, ao Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós entramos mais uma vez em oração e através dela nós nos apresentamos
diante do teu trono pela fé e por causa exclusivamente dos méritos do sacrifício e do nome de Jesus, aquele que entregou-se por nós, aquele que morreu por nós, que deu a vida por nós e que foi glorificado e que recebeu o nome que está acima de todos os nomes, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Sim, pela fé e através do nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti e agradecemos mais uma vez por este privilégio que temos de estar na Tua presença, por este privilégio de podermos Te buscar, de saber que o Senhor é Deus. Muitos de nós, por muitos anos, vivemos e estivemos fora da Tua presença. Outrora invocávamos deuses de pau de pedra, ídolos, forças malignas, porque na ignorância espiritual desejávamos chegar diante de Ti, buscar o Teu socorro, a Tua ajuda, e experimentamos, provamos que os deuses que este mundo apresenta nada podem fazer por aqueles que clamam a Ele, porque o Senhor é o único Deus, não existe outro Deus, não há ninguém digno de ser considerado um verdadeiro Deus. Tu és o único Deus. Por isso o salmista Davi, por muitas vezes, confessou dizendo: digno é o Senhor de ser louvado, digno é o Senhor porque ouve a minha oração. E nós também confessamos: digno é o Senhor de ser exaltado e louvado, porque ouve a nossa oração, porque perdoa os pecados, porque liberta, salva, transforma, responde, dá vida. Aqui, Senhor, todos nós viemos Te buscar, viemos Te agradecer, viemos Te glorificar, viemos expressar a nossa fé, a nossa crença, o reconhecimento que existe dentro de nós para com o Senhor. Queremos agradecê-lo, porque o Senhor responde. Tu não és um Deus de pau de pedra, o ídolo feito por mãos humanas, mas o Senhor é Deus, o Deus que criou todas as coisas. Te exaltamos, Te glorificamos. Entregaste o Teu único Filho para morrer por nós, e queremos, Senhor, a Tua presença mais uma vez. Queremos a Tua direção, queremos a Tua graça, queremos, Senhor, a Tua força mais uma vez. Queremos que o Espírito Santo fale
o nosso coração. O Espírito Santo renove a tua igreja. O Espírito Santo convença, ensine, guie, instrua os corações a respeito da tua boa, perfeita e agradável vontade. Queremos que também da nossa parte haja um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. O Senhor se agrade de nós. O Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, sobre cada pessoa que está aqui. Que o Senhor venha se revelar de uma maneira maior para aqueles que o conhecem. Que o Espírito Santo revele Jesus ao coração daqueles que não o conhecem. Dirige esta reunião, conduz, abençoe. Que a tua presença, a tua luz resplandeça poderosamente sobre nós, sobre este lugar. E que todos os que vieram de coração aberto sejam abençoados, tenham experiências contigo, entendam, compreendam a tua vontade, cresçam espiritualmente, aproxime-se ainda mais de ti. O Senhor seja glorificado e exaltado. Nós te pedimos e cremos que o Senhor já está nos ouvindo e respondendo, porque o Senhor é Deus e é fiel. E que o Espírito Santo abençoe cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Nós te pedimos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Adoração, cante com fé e derramar. É o que meu coração, meu coração deseja adorar. Cante para Deus. Te imaginar é me inspirar. Te imaginar é me inspirar. Para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, cante para Deus. Leva-me ao nível mais profundo, cante para Ele. ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me Leva-me além. Que minha vida flua mais. minha vida flua mais da tua unção, Mais do teu poder. mais do teu poder. Leva-me além. Leva-me além. Cante para Deus. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. mais do teu poder. Olha, assim, em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos aqui e saber que o Senhor é Deus e
que podemos confiar em Ti, ainda que vivendo em um mundo de aflições. O Espírito Santo nos abençoe, que possamos sair daqui diferentes, em nome de Jesus. Digo graças a Deus, aplausos para o nosso Deus, graças a Deus, amém? Graças a Deus, graças a Deus, amém. Podem sentar, em nome de Jesus. Bom dia a todos, bom dia, graças de Hebreus. Eu quero dar duas orientações ao mesmo tempo, duas orientações. Hebreus capítulo 11. Eu não posso ter nas mãos o meu destino e mudar o que eu não quero. Mudar o que eu não quero que aconteça. Cada noite é esperar que um novo tempo recomeça assim que o dia começa. Sou humano, tenho sonhos, faço planos, como qualquer outro homem, quero ser feliz. Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar, porque creio em Deus, Ele sempre cumpre o que diz. Ansiedade, medo, dúvidas também posso ter, porque sou fraco, sou baixo, sou pequeno. Mas os sonhos, cante com fé. Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar, porque creio em Deus, Ele sempre cumpre o que diz. Quem nunca teve um sonho pra sonhar, eu sei que muitos cansam de esperar e perdem a fé em Deus. Sonhos na vida de quem guarda sua fé. É só uma questão de tempo, nunca acontecer. De Jesus desapontar o filho seu. de Jesus abandonar o filho seu. Sonhos com mais fé, cante para Deus. Sonhos, quem nunca teve um sonho pra sonhar. Eu sei que muitos cansam de esperar, Perdem a fé, perdem a fé em Deus. Sonhos na vida de quem guarda sua fé. É só uma questão de tempo, nunca acontecer. de Jesus, Desapontar o filho seu. de Jesus abandonar, De Jesus abandonar o filho seu. olha para mim, por favor. Eu preciso orientar em duas partes aqui para você sair diferente. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então Jesus reuniu os seus discípulos e deixou bem claro: esse mundo aqui é um mundo de aflições, lutas, é um mundo cheio de motivos para afligir o ser humano, mas tem de bom ânimo, porque eu venci.
Então não há meio termo. Ou a pessoa vive pela fé, e viver pela fé significa viver, acima de tudo, por uma certeza. E uma certeza não na sua ideia, na sua cabeça, nos seus pensamentos, mas uma certeza adquirida pela palavra de Deus. Ou a pessoa vai viver atemorizada, não tem meio termo. Ou se vive pela fé, realmente pela fé, por uma certeza. Ou se vive como muitas pessoas neste mundo. Como é que muitas pessoas vivem neste mundo? Elas vivem atemorizadas, elas vivem com medo, elas têm medo do futuro, elas têm medo do presente, elas têm medo dos problemas, elas têm medo de adoecer, elas têm medo. A grande maioria das pessoas carregam dentro de si o medo, elas não vivem seguras, elas vivem atemorizadas. Então, enquanto a pessoa está fora da presença de Deus, torna-se difícil, muito difícil, a pessoa viver sem que esteja escravizada pelo medo, atemorizada. Então, tem medo de casar, tem medo que o casamento acabe, tem medo disso, tem medo daquilo. As pessoas, muitas delas vivem com medo, realmente com medo. Medo, não há uma segurança. A partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, aí nós temos condições de escolher, de decidir. Agora eu posso viver por fé. Agora eu não posso viver mais. Eu tenho condição de não viver mais atemorizado. Eu tenho condição de viver por fé. Quando se vive por fé, quando a vida é vivida por fé, essa vida é vivida firmada numa convicção. Uma convicção que faz com que você espere. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Essa fé, essa certeza, nós adquirimos e nos apoiamos na palavra de Deus. Ela vem através da palavra de Deus. Quando existe fé, a pessoa está vivendo por fé, ela não vive atemorizada. Aquela condição de viver escravizado pelo medo, o que vai ser da minha vida, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser do meu presente, medo de não vencer, medo de fracassar, medo de não prevalecer diante das lutas, medo de adoecer, medo de faltar as coisas, medo disso, medo daquilo. Essa vida escravizada pelo medo, ela deixa de existir. E é bom que se diga, não são poucos os evangélicos, né, que ainda não sabem, ou ainda não entenderam, ainda não conseguiram entender o que é viver pela fé. Não são poucos. Não são poucos os que, embora eles tenham dito, eu aceitei Jesus, eu abandonei outros deuses, agora eu creio em Jesus, foram batizados nas águas, são dizimistas sinceros, são ofertantes sinceros, vão à igreja, mas não são poucos os que ainda não sabem o que significa viver pela fé. Não são poucos. Muitos ainda vivem mais na base religiosa do que pela fé, porque vão à igreja, assistem a reuniões, dentro da igreja se sentem um pouquinho mais forte, se sentem um pouco mais seguros, se sentem melhor, se sentem um pouco mais forte. Mas quando eles saem da reunião, eles voltam para o mesmo estado de antes. Aquela vida de medo, aquela vida de insegurança, aquela vida de incerteza, aquela vida de preocupações excessivas, aquela vida de insegurança, continua com eles. Por quê?
porque não aprenderam o que é a vida pela fé. Quando existe uma vida pela fé, quando a vida é vivida pela fé, não há medo, não há medo, não há medo. Você é um super-homem? Não, não é super-homem. O sentimento do medo pode até querer dominar por alguma situação que ocorra, mas é como fez Josafá. Você já ouviu falar de Josafá, né? O medo veio, mas ele imediatamente se pôs a buscar Deus. Quando o cristão vive realmente pela fé, ainda que o sentimento de medo queira lhe dominar porque alguma coisa aconteceu ou não, às vezes por um simples pensamento, mas a pessoa vive pela fé, imediatamente aquilo é dissipado, aquilo não domina. Então a vida pela fé não é uma vida acompanhada de medo, de insegurança, de incerteza. O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro? E se eu não vencer, esse problema aqui vai me vencer? Será que eu vou adoecer? Será que eu vou piorar? Será que eu... Não, esse tipo de vida não faz parte de uma vida vivida pela fé, porque a vida vivida pela fé significa uma vida apoiada numa certeza que você recebeu. E essa certeza, ela veio através da palavra de Deus. Essa certeza, além de livrar a pessoa de viver escravizada pelo medo, essa fé faz com que você viva sempre esperando. Você tem dentro de você objetivos, você espera, você crê no que Deus vai fazer, no que Deus possa fazer, no que Deus prometeu. Quando se vive pela fé, não se vive escravizado pelo medo, e não se vive como muitas pessoas vivem, sem nenhuma expectativa de nada na vida, sem nenhuma expectativa de milagre, sem nenhuma expectativa de vitória, sem nenhuma expectativa de resposta. Não se vive assim. A vida pela fé livra a pessoa de viver escravizada pelo medo, e faz com que a pessoa esteja sempre esperando algo que vem de Deus, que Deus prometeu, que Deus pôs no coração. Ela não vive de qualquer maneira. Então, deixe-me ler aqui rapidamente Hebreus, não é sobre isso que eu quero enfatizar a mensagem. Hebreus 11, apenas para você entender a vida pela fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então a fé, não esqueça disso. Se você, olhe para mim, por favor, se alguém aqui diz assim: o bispo, eu vivo escravizado pelo medo. Se eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de adoecer, ou eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo do que possa acontecer no meu casamento, com meus filhos, família, eu tenho medo disso, eu vivo escravizado pelo medo. Então, você pode ser uma pessoa muito sincera, mas você não está vivendo pela fé. A vida que você está vivendo não é essa vida vivida pela fé. Por quê? Porque a vida, não esqueça, a vida vivida pela fé, ela nos livra dessa escravidão do medo que domina tanta gente lá fora. Então, quando você vê um cristão dominado pelo medo, medo disso, medo daquilo outro, o medo está dentro dele, domina, prevalece. Essa pessoa pode ser sincera em vir à igreja, em estar na igreja, mas ela ainda não tomou aquela decisão assim: não, eu vou viver pela fé. Porque não existe meio termo. Ou a pessoa embarca numa vida pela fé, e essa vida pela fé nada tem a ver com uma vida de medo, pelo contrário, tem a ver com a vida de coragem. Ou a pessoa vai viver escravizada pelo medo. Não tem, são dois barcos, mais ou menos assim. Ou você entra ou fica no barco de uma vida escravizada pelo medo, ou você entra no barco da fé. Entrei no barco da fé, decidi viver pela fé, vou apoiar minha vida no que Deus falou, não importa o resto. Ou você embarca na vida pela fé,
ou a pessoa vive lá no barco da escravidão do medo. É assim que se vive, não tem meio termo. As pessoas vivem atemorizadas, amedrontadas, elas têm medo de muita coisa na vida. Ou a pessoa diz, não, eu vou viver pela fé. Quando a gente vive pela fé, você entrou no barco da fé, da vida pela fé. Você não tem medo. Não é que você é um super-homem, mas você não vai ficar com medo do seu futuro, medo de faltar, medo de fracassar, medo do pior, medo de adoecer, medo disso, medo daquilo. Não, você não vai viver assim, você vai viver diferente disso. Por quê? Porque você está vivendo pela fé. Então, além disso, a fé, ela é uma certeza daquilo que nós esperamos. Nós esperamos. O que mais esperamos, o que de mais importante esperamos, é poder entrar no reino dos céus. Isso acontece quando um cristão salvo permanece salvo até o final da sua vida, morreu fisicamente, ele entra, ele vai para a presença de Deus. Jesus pode vir e arrebatar a sua igreja, se espera por isso. O que mais esperamos é entrar no reino dos céus. Esse é o que de mais importante esperamos. Muito bem. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, esta fé nos leva a esperar muitas coisas, porque Deus prometeu muitas coisas. Então, quando nós vivemos pela fé, não vivemos escravizados pelo medo, e a nossa vida também não é como uma folha que está esperando o vento empurrar para algum lado. Como é que você está vivendo? É igual uma folha. Eu estou esperando que o vento me empurre para qualquer lado. A gente não vive assim. A gente não vive nem escravizado pelo medo e nem vivemos esperando que as circunstâncias empurrem a nossa vida. O que você espera da sua vida? Eu não sei. Eu estou esperando ver o que vai acontecer. Estou esperando as circunstâncias me empurrar. Eu estou como uma folha esperando o vento empurrar para algum lado. Não, não se vive assim. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova, vamos ler aqui, é a prova ou a convicção de fatos, de coisas que nós não vemos. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E a prova ou a convicção de fatos que os nossos olhos físicos ainda não viram. Os nossos olhos físicos não viram, mas nós temos certeza daquele acontecimento. Vamos dar um exemplo aqui. A esposa de um marido incrédulo, ela ora pela conversão, pela salvação do marido. Ela está vivendo pela fé, ela tem a fé. Então, se ela tem a fé, se ela está vivendo pela fé em relação àquilo, ela tem dentro dela a convicção de fatos que ainda não aconteceram. O marido ainda não se converteu, não está salvo, mas ela carrega dentro dela a convicção de que aquilo que os olhos físicos ainda não viu, aquilo vai acontecer. Isso é fé. E essa fé se aplica para todos os aspectos da nossa vida. A salvação, em primeiro lugar, acima de tudo, entrar no reino dos céus. A conquista da vida eterna. Mas, além da conquista da vida eterna, quando existe fé, nós esperamos por muitas coisas, porque Deus prometeu muita coisa e coloca muitas coisas no coração. Existem coisas que não estão especificamente prometidas aqui, mas o Espírito Santo vai e coloca no coração da pessoa. Se ele colocou no coração dela, é porque ele quer fazer.
Então, como é que alguém que vive pela fé vive escravizado pelo medo, como as pessoas lá fora? Não dá, não bate, não confirma. Eu vivo pela fé, ô bispo, mas quando eu saio daqui da reunião, eu vivo com medo. Eu tenho medo de perder o meu emprego, eu tenho medo de não suprir minha vida, eu tenho medo de fracassar. O outro que eu tenho medo, eu queria casar, mas eu tenho medo de casar e dar errado. O outro está casado, eu tenho medo do meu casamento acabar. Eu tenho medo que possa acontecer com meus filhos. Eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo disso. Como é que alguém que vive pela fé vive escravizado pelo medo? Não funciona. Não é o que diz a Bíblia, porque a vida pela fé, ela é caracterizada por certeza, convicção daquilo que nós esperamos. Além disso, não há como você dizer, eu vivo pela fé, mas eu vivo como se a minha vida fosse uma folha. Eu estou esperando que um vento leve para qualquer lado. Não se tem objetivos firmes no coração. Não se tem objetivos firmes e agradáveis a Deus no coração. Não se tem planos agradáveis a Deus no coração. Eu estou esperando que o vento leve a minha vida. Isso não é vida pela fé. Porque quem vive pela fé, eu repito, não vive amedrontado. E quem vive pela fé tem objetivos, tem planos. Está sempre esperando por algo. Porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos receberam bom testemunho. Os antigos, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos os antigos, se referindo a essas pessoas, eles obtiveram um bom testemunho. Como? Por causa da fé. O que os levou ou os levaram a alcançar um bom testemunho de coisas que Deus fez na vida deles e através deles? Foi essa fé que eles tiveram, essa convicção que eles viveram na palavra de Deus, em Deus, nas promessas de Deus, é que os levou, os levaram a obter um bom testemunho. Então não vai ser diferente com ninguém. Se não viver pela fé, como é que vai obter um bom testemunho? Se não viver pela fé, como é que Deus vai fazer alguma coisa na vida de alguém? Se não viver pela fé, como é que Deus vai responder? Se não viver pela fé, aonde que vai acontecer algum milagre? Se não viver pela fé, o que vai se alcançar? Não vai se alcançar nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que acontece quando você observa, e isso está mais do que provado, você observa alguém que se diz um cristão. Eu sou um cristão, mas você observa que a pessoa é insegura, é medrosa, é amedrontada, tem medo do futuro, medo de fracassar, medo disso. Medos dominam a pessoa de alguma forma. Essa pessoa não está vivendo pela fé. Quando você observa alguém, você pergunta para alguém, o que você está esperando que Deus faça ou que aconteça na sua vida? E você está esperando de bom que aconteça na sua vida? Eu não sei, eu não espero nada. Como é que você vive? Eu vivo assim, estou esperando, se acontecer alguma coisa, legal, maravilha. Se não acontecer, eu estou esperando que as circunstâncias tragam alguma coisa para a minha vida. As circunstâncias não vão trazer nada. Elas podem trazer adversidades, dificuldades. As circunstâncias, o milagre, a resposta de Deus, ela vem pela fé, acima de tudo, por fé, por meio da fé. Então, lembra dos 2 barcos, não tem 3. Ou eu entro no barco da fé, da vida pela fé. E quem entra nesse barco da vida pela fé, vive com coragem, vive com convicção. Não é que você é o super-homem,
convicção. O medo quer te dominar, mas você, por causa da fé, você diz: não, sai fora. Ele não domina você, por nada, aspecto nenhum. O que isso, como é que isso acontece? Por causa da fé, a certeza no que Deus falou, no que Deus prometeu, no que Deus diz, fé. Ou entra no barco da fé, ou vai viver no barco do medo, da insegurança, da incerteza. Eu digo para você, repito mais uma vez, não são poucos os que se dizem cristãos e que são sinceros. Aceitaram Jesus, foram batizados nas águas, mas continuam no barco, navegando no barco do medo. Eles só têm um pouco mais de coragem, de certeza, enquanto estão dentro do culto, na reunião. Terminou o culto, é igual dar uma carga, né? Já viu quando a bateria do celular já morreu, já não aguenta mais? Se bota ela na tomada, o celular acende, né? Assim funciona. Tirou de lá, o que acontece? Apaga, não funciona. Na reunião, um pouquinho mais de força, fé. Saiu da reunião, saiu do culto, volta para aquela vida de medo. O medo nada tem a ver com a fé, não condiz com a vida pela fé, e isso está mais do que provado. Então, a fé leva a pessoa a viver uma vida de certeza, de convicção, e sempre esperando alguma coisa. É a certeza daquilo que nós esperamos, é a convicção de fatos que não vemos. Os nossos olhos físicos não viram, mas nós temos certeza daquilo. Isso é fé. Então, agora, deixe-me ler aqui Provérbio 16. Quem tem a fé, quem vive pela fé, vive com coragem. E tem no coração sempre expectativa de alguma coisa, sempre tem. E aqueles que andam na presença de Deus, eles terão expectativas que estão de acordo com Deus. 3 versículos, 3 situações importantes. Ao homem, ao ser humano, pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, ou a resposta certa. Olhe para mim, por favor. O que isso quer dizer? Deus permite, não proíbe, que o homem, que o ser humano tenha planos. Você pode ter planos. Só que, diferentemente das pessoas incrédulas, muitas delas têm planos que não são agradáveis a Deus, corretos diante de Deus, que não são justos. Outros têm planos que são corretos, que são honestos, que são justos, mas eles cometem um grande problema. Eles pensam que eles planejam e eles não precisam nem de Deus, porque eles, com a força deles, com a capacidade deles, com o braço deles, eles vão chegar onde querem. Então, o que o Espírito Santo nos orienta? Deus permite que tenhamos planos. E se você vive pela fé, você terá planos, porque a fé nos leva a esperar, a querer alcançar, a querer receber. A fé não nos transforma numa espécie de parasita de alguém que, e aí, está esperando o quê? Nada. O que você espera que Deus faça? Nada. Isso não é fé. A fé nos leva a esperar, a fé nos leva a querer alcançar, a fé nos leva a querer ser abençoado, a fé nos leva a querer glorificar a Deus, a fé nos leva a querer produzir frutos para Deus. Então, ao homem pertencem os planos,
mas a resposta certa vem do Senhor, da língua do Senhor, ou a resposta certa vem do Senhor. Então o que acontece? Os incrédulos, eles planejam também, mas eles às vezes planejam coisas desagradáveis a Deus. Ou outros planejam, mas eles planejam como se dissesse assim: não, eu planejei, vai acontecer, eu vou conseguir, eu vou fazer e vai acontecer. Não é assim. Nós, como cristãos, o que temos que fazer? Nós temos que ter consciência de que Deus permite que tenhamos planos. Agora, como cristãos, nós temos que ter a humildade para reconhecer que Deus é quem vai dar condições para que aqueles planos venham se realizar. A resposta certa vem de Deus. Quem tem poder para tornar possível que aqueles planos aconteçam? Deus. Deus, Ele permite, mas Ele nos faz entender que a resposta certa vem dEle. Versículo 2: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito, ou Ele avalia a intenção. O que acontece com as pessoas incrédulas? O que acontece com o ser humano, principalmente aquele que vive fora da presença de Deus? Ele considera que todos os caminhos que tomar serão bons, vai lhe trazer vida, vai lhe abençoar, vai lhe trazer benefícios. Não é nada disso. Todos os caminhos ao homem parece bom, mas Deus pesa o espírito, ou seja, Deus analisa a intenção. Então, como cristãos, o que acontece? Nós temos que ter objetivos, nós temos que ter planos que estejam dentro da vontade de Deus, que sejam agradáveis a Deus. E nós precisamos entender que Deus analisa a intenção do coração. Você está orando, você está buscando, você está planejando algo, você tem um plano no seu coração, você tem um objetivo no seu coração, mas qual é a intenção desse plano? Qual é a intenção do seu coração? Se aquela intenção é agradável a Deus, se aquela intenção vai glorificar a Deus, está dentro da vontade de Deus, então você tem um bom caminho andado para que aquilo venha se cumprir na vida, Então, quando nós falamos, é importante que você tenha planos. Esses planos, eles começam pela vida espiritual. Você tem que ter planos. Você tem que ter objetivo para a sua vida espiritual. Você tem que ter objetivos para os demais aspectos da sua vida. Aí o que acontece? A humildade. Eu tenho planos. Deus me permite fazer planos. Ele permite ao homem planejar, mas eu sei que a resposta certa vem dele. Deus, eu tenho esse plano aqui, se for da tua vontade, então abençoa. Deus, eu tenho esse objetivo aqui, se isso vai te glorificar, se isso é da tua vontade, se o Senhor quer fazer isso aqui, então abençoa. Você planeja, mas você não faz como os incrédulos, que fica querendo, na força do braço, realizar tudo e quer que tudo aconteça de qualquer maneira, não importa o que vai acontecer depois. Não, você tem que ter planos, mas você tem que ter a humildade para reconhecer que a resposta certa vem de Deus. Deus, está aqui, eu tenho esse plano, se for da tua vontade, me abençoa, se isso vai te glorificar, me abençoa. Você tem planos, tenho planos, mas você tem que ter a consciência de que Deus, Ele vai olhar o seu coração, ver a sua intenção. Você está orando por isso aqui, você está buscando isso aqui, você tem esse plano aqui, você tem esse objetivo aqui, mas qual é a intenção do seu coração? Como cristão, aquela intenção é agradável a Deus? Aquela intenção glorifica a Deus? Aquela intenção está dentro da vontade de Deus? Está. Um bom caminho se percorreu
para que se possa ver a realização daqueles planos. E terceiro, ele diz: consagre, versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Ora, você planeja consciente de que a resposta certa vem de Deus. Quem dá a capacidade para realizar aquilo é Deus. A resposta final vem dele. É Ele quem tem esse poder. Deus, eu estou com um plano aqui, eu tenho planos para isso, para aquilo. Se for da tua vontade, me abençoa. Reconhecendo que Ele é quem define se aquilo se torna possível ou não. Muito bem. Você tem planos. A sua intenção, a intenção do seu coração é agradável a Deus? É uma intenção que glorifica a Deus, que agrada a Deus. Eu já tenho meio caminho andado, porque Deus analisa a intenção. Agora, diferente ainda dos incrédulos, a Bíblia diz: consagra, dedica ao Senhor tudo o que você faz, tudo o que você fizer, tudo que você fizer, tudo na sua vida, tudo, dedique tudo. Consagre significa dedicar. Consagra ao Senhor tudo que você faz. Começou o dia, você consagra o seu dia através da oração. Que esse dia seja consagrado ao Senhor. Tudo que você faz, desde o momento que você levanta, tudo que você faz. Você vai para o trabalho, consagre o seu trabalho a Deus. Você vai cuidar dos seus filhos, consagre os seus filhos a Deus. Tudo que você fizer, consagra a Deus, dedique a Ele. A Bíblia diz: consagra ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem sucedidos. Se eu não tenho planos, eu sou um cristão, não tenho plano nenhum. Eu não tenho plano nenhum para nada. Como é que os planos serão bem sucedidos se eu não tenho? Consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Bem sucedidos. Ou seja, enquanto estamos aqui, nós temos que estar focalizado sempre, acima de tudo, no objetivo principal. Nós vivemos aqui como estrangeiros. A nossa passagem aqui nesse mundo é curta, é breve, é rápida, é como uma nuvem, diz a Bíblia. É como uma nuvem que vem e vai. Muito bem, enquanto eu estou aqui, eu tenho que visar, acima de tudo, o reino dos céus, a pátria celestial, a entrada no reino dos céus, a vida eterna na presença de Deus. Esse é o objetivo maior que tem que existir no coração de um cristão. Muito bem. Depois disso, enquanto eu estou aqui nesse mundo, a minha vida tem que dar fruto. A minha vida tem que dar fruto. A minha vida tem que servir para glorificar a Deus. Minha vida tem que servir para abençoar. Eu não posso aceitar que a minha vida que seja como um negócio que não produziu nada. Passou aqui, não produziu nada. Nada. Um cristão que viveu não produziu nada. Não. Eu tenho que ter objetivos com Deus. Eu tenho que ter objetivos espirituais. Eu tenho que ter objetivos na minha vida. Eu tenho que ter planos no coração. Reconheço que quem dá a palavra final é Deus. Entendo que Ele vê a intenção do coração. Se eu tiver com objetivos que não estão de acordo com Deus, que não glorificam a Deus, Ele não tem como abençoar. As intenções, elas têm que estar de acordo com Deus, porque Ele pesa as intenções. Muito bem. Eu tenho planos, reconheço que Deus é quem pode cumpri-los, tornar possível realizá-los.
Eu tenho planos e, graças a Deus, os objetivos que eu tenho glorificam a Deus, estão de acordo com Deus, servirão não apenas para me abençoar, mas para glorificar a Deus. Muito bem. Agora eu dou o terceiro passo. Eu consagro tudo que eu faço a Deus. Ele prometeu que os planos serão bem sucedidos. Isso prova que a vontade de Deus é que tenhamos planos dentro do coração. A vontade de Deus não é que a gente viva de um modo meio que parasita ou meio que religioso, em que a gente vai na igreja, assiste a reunião, aí a gente volta e aí a gente vive com medo como as outras pessoas. Eu tenho medo de perder, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, vivo escravizado. Ou por outro lado, a gente viva como muitas pessoas vivem. Isso é péssimo. Você já ouviu a gente pregar sobre isso? Você vive, mas você não tem objetivos nenhum no coração. A pessoa não tem objetivo nenhum no coração. Ela acorda todo dia que acorda é como se uma folha esperando o vento empurrá-la para alguma coisa. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer que estejamos em comunhão com Ele. Deus quer que vivamos pela fé, busquemos acima de tudo o reino dos céus, mas Ele quer que dentro de nós existam objetivos que estejam dentro da vontade dEle, para que possamos exercitar a nossa fé, e esses planos, essa fé nos leve a conquistar aquilo que Deus prometeu, pôs no nosso coração, que vai servir para não apenas nos abençoar, mas glorificá-lo e abençoar outras pessoas. Sem isso, não há a vida pela fé, sem essas coisas, ela não se confirma, não se confirma. Os discípulos viveram com Jesus por 3 anos. Jesus deu a eles além do objetivo principal da vida eterna, Jesus deu a eles uma missão, era um objetivo: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então eles saíram dali, nós temos que trabalhar, nós temos uma missão a cumprir, nós temos um objetivo a cumprir. Todos os que viveram pela fé tiveram no coração objetivos e lutaram por eles. Deixe-me ler 2 versículos para a gente orar, por favor. Todos os 2 em Tiago, capítulo 4. Não pode existir arrogância como existe com os incrédulos, que muitas das vezes pensa assim: eu vou planejar, eu faço, eu aconteço, eu é que faço. Tiago capítulo 4, é logo após o livro de Hebreus. Tiago 4,14, aqui é para nos trazer essa humildade de reconhecer que Deus tem o controle de tudo, e nós temos que respeitar esse controle, essa autoridade. Tiago capítulo 4, versículo 14, primeiro. Versículo 13: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: eu planejei isso, planejei aquilo e vai acontecer, confiando na própria força, na própria capacidade. A Bíblia diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? É a humildade que muitas pessoas no mundo não têm. Então, como cristãos, ao homem
Ao homem, ao coração do homem pertencem os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, Deus, eu estou com esse objetivo, com aquele plano. Se for da tua vontade, se o Senhor quiser, abençoa. É uma atitude de humildade que não nos impede de termos planos, de termos objetivos. Simplesmente nos faz entender que nós temos que reconhecer a soberania de Deus e não pode ser assim, não, vai acontecer porque eu falei, vai acontecer porque eu quero. Não, eu estou com esse plano, esse objetivo, se for da tua vontade, que aconteça, que se cumpra. O outro versículo 4, aqui fala da intenção do coração, porque a Bíblia diz ao homem, aos olhos do homem todo caminho parece ser bom, mas no final o Senhor pesa o espírito, ou seja, analisa a intenção. Como cristãos, o que nós devemos fazer? Versículo 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus, né? Porque quando o cristão ele quer se associar ao mundo, às coisas do mundo, ele está como se cometendo um adultério espiritual, tá certo? Tá certo? Não tem um adultério físico, o marido trai a esposa ou a esposa trai o marido, aquilo é adultério, é um adultério conjugal, é um adultério entre marido e esposa. Mas existe o adultério espiritual. O cristão conhece a palavra de Deus, mas ele quer imitar o mundo, ele quer seguir o mundo, ele quer caminhar de acordo com o mundo, ele quer se associar com as coisas do mundo. Então a Bíblia o chama de adúltero, é um adultério espiritual. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que Ele fez habitar em nós, fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior? Por isso diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 2, que é o mais importante aqui. Versículo 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vós? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam e não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a fazer lutas e a fazer guerras. Não tem porque não o quê? Não pedem. Não tem porque não pede. Tiago está falando com quem? Está falando com quem? Está falando com cristãos. Tudo aqui é para cristão. Então, se você não pede, então você tem cristãos que não recebem porque eles não o quê? Eles não pedem. Por exemplo, está dentro da igreja, você não tem objetivos, não tem planos, não tem propósitos, você não ora por determinadas situações na vida, você não tem porque você não pede. Você não pede, você não recebe. E disse, vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, aí está se referindo a outros. Não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, eu tenho objetivos, eu tenho planos, mas eu tenho que ver qual é a intenção do meu coração. Se as intenções forem boas, elas irão agradar a Deus, Deus é Deus para abençoar. Eu tenho objetivos, mas a intenção não é boa, os motivos são errados, então não recebe. Então, eu quero fazer, antes da gente buscar a presença de Deus, eu quero fazer algumas orações. A primeira é essa, em relação à fé. Se você vive com medo, eu não sei qual é o medo que lhe domina. Eu tenho medo de alguma coisa ou de várias coisas. Então você tem que entender que o problema não está no medo, o problema está em você, que não está vivendo pela fé.
Então, quando não se vive pela fé, o medo prevalece, o medo toma conta. Então, você tem que tomar uma decisão para começar a viver pela fé. A outra oração que eu quero fazer é por você que diz: eu vivo pela fé. Você diz viver pela fé, mas você está dentro da igreja, você não tem objetivos no coração. Às vezes não se tem objetivos nem pela vida espiritual, que é o mais importante. Não se tem objetivos pela vida espiritual, não se tem objetivos por outras coisas. Então, se você não tem objetivos, você precisa ter, porque se você não tiver objetivos, dificilmente você vai receber alguma coisa a mais de Deus, dificilmente. Então, nós vamos orar e vamos buscar a presença de Deus, amém? Fiquem de pé, por favor, vamos falar com Deus. Feche os olhos, no nome do Senhor Jesus, por favor. Deus tem um plano em cada criatura, e aos astros Ele dá o céu, E a cada rio Ele dá um leito, Ele dá um leito e um caminho para mim. A minha vida eu entrego a Ele, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei ao meu Senhor, sobre a terra ao mar, onde Deus mandar, irei. Novamente a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou. Por mim. Não importa onde for, seguirei ao meu Senhor, sobre a terra ao mar, onde Deus mandar, irei. novamente a minha vida eu entrego a Deus. cante, pois o seu filho entregou por mim. Pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei seguirei ao meu Senhor, sobre a terra ao mar, onde Deus mandar, irei. Feche os olhos, por favor, e fale com Deus. Você precisa falar com Deus, você precisa conversar com Deus. Você que está aqui e diz: eu tenho vivido com medo de alguma coisa ter me dominado. Mesmo que você estivesse ou esteja enfrentando algo impossível, e você tenha medo de não vencer, o medo está no seu coração, porque você não tem vivido pela fé. A vida pela fé
nos liberta da escravidão do medo. A vida pela fé não permite que o medo prevaleça no nosso coração ou na nossa mente. A vida pela fé condiz com uma vida de certeza, uma vida de convicção. Se você tem sentido medo de alguma coisa, de alguma situação, ou quem sabe o medo de algo que nem aconteceu, os seus pensamentos é que têm lhe mostrado determinadas situações que nem aconteceram, mas você tem sentido medo. Fale com Deus, diga para Ele que você precisa viver pela fé e não está vivendo. Você tem uma fé, mas a sua vida não tem sido vivida por esta fé. Por isso o medo está aí dentro de você. Você que diz: eu tenho vivido pela fé, mas eu não tenho planos, eu não tenho objetivos. Dentro de mim eu não tenho esperado nada, eu não tenho carregado dentro de mim a certeza por muitas coisas que espero. É porque você não está vivendo pela fé. A vida pela fé não permite que tenhamos uma vida como se fôssemos uma folha que fica esperando o vento vir e arrastá-la de um lado para o outro. Quando se vive pela fé, se vive esperando, e esperando muitas coisas, porque Deus prometeu muitas coisas. O que esperamos de mais importante é desfrutar da eternidade na presença de Deus, no reino dos céus. Mas enquanto estamos neste mundo, a fé nos faz entender que Deus quer ser glorificado através de nós. Deus deseja não só nos abençoar, mas Deus deseja ser glorificado através da nossa vida. Deus deseja nos usar de alguma forma. Deus deseja que sejamos como uma árvore que produza frutos. Por isso, quem não espera nada, quem não busca nada, quem não tem objetivos agradáveis a Deus, certamente não está vivendo pela fé. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a prova de fatos que não se veem. Espírito Santo, abençoe essas pessoas, meu Deus. Venha iluminar essas pessoas, para que elas não apenas entendam com os ouvidos físicos, porque com os ouvidos físicos eu acredito que elas entenderam, mas que elas entendam com os ouvidos espirituais. Por muitas vezes o Senhor falou ao povo de Israel, eles escutaram, mas não ouviram.
diz a tua palavra. Eles escutaram com os ouvidos físicos, mas eles não conseguiram ouvir espiritualmente o que significava. Abençoe essas pessoas, para que elas possam ouvir. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Oh, abençoe, para que se aprenda a viver pela fé, e não escravizados pelo medo, pelas lutas, pelas aflições que o mundo apresenta, pelo presente, pelo futuro, por problemas, ou seja o que for, Senhor. Abençoe para que se aprenda a viver pela fé, a fim de que não se viva uma vida sem objetivos e propósitos, mas que se viva pela fé, por uma certeza, por uma convicção e uma coragem muito grande, e que se viva, meu Deus, tendo no coração planos, reconhecendo que a resposta vem do Senhor, entendendo que o Senhor pesa, analisa as intenções, mas que também se haja uma fé para se consagrar ao Senhor tudo que se faz, para que os planos sejam bem sucedidos. Oh, nós te pedimos isso, Senhor, porque nós cremos em Ti. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não me importa, onde for, seguirei ao meu Senhor, sobre a terra o mar, onde Deus mandar, irei. Levante as mãos, a minha vida eu entrego. Eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Pois o seu filho entregou por mim. Não importa, onde for, seguirei ao meu Senhor, sobre a terra o mar, onde Deus mandar, irei. Agradeça a Deus, glorifique a Deus, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Mas isto não significa viver fora da fé. Isso não significa viver sem objetivos. Significa viver por fé, buscando sempre a vontade de Deus, o que vai glorificar a Deus. Ó Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome, te honramos com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa oração. Queremos honrá-lo através da nossa vida. Queremos que a nossa vida, Senhor, seja como uma árvore que produza frutos, que venha te glorificar. Queremos, Senhor, ser como uma árvore frutífera, que produzam frutos para a tua glória, para o teu louvor,
para a tua honra. Aceite nosso louvor, aceite a nossa adoração, Senhor. Aceite a expressão da nossa gratidão, da nossa fé, do nosso espírito. Exaltado seja Deus, engrandecido seja Deus. Agradeça-o, Ele deu o único Filho para morrer por nós. Agradeça a Deus, sobretudo, pela salvação que Ele concede. Agradeça-o por você estar na presença dEle. Agradeça-o pelo que Ele tem feito, por tudo que Ele quer fazer e pode fazer. Oh, nós te exaltamos de todo o nosso coração. Tu és o nosso Deus, o digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e que a tua presença abençoe o teu povo para honra, glória e louvor. Exaltado seja o nosso Deus.